15 frases históricas que todo mundo repete, mas nunca foram ditas. Algumas delas são meros boatos. Outras, resumos feitos por biógrafos, às vezes traindo o sentido original. Também há as ditas ou escritas por uma pessoa acreditadas a outra. E há, por fim, as fake news históricas, pura propaganda. Estas são as mais célebres frases que todo mundo ouviu ou repetiu e que nunca foram proferidas pelas pessoas às quais são atribuídas. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. 1. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente. Albert Einstein. Crédito. Pichabay. Não há nenhuma evidência de que Einstein tenha dito essas palavras. O mais provável é que a frase tenha sido retirada de textos utilizados pelos Narcóticos Anônimos, produzidos em 1981. 2. Discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Voltaire. Crédito. Wikimedia Commons. Voltaire não é o verdadeiro autor da sentença acima, mas sim a escritora inglesa Beatrice Evelyn Hall, sob o pseudônimo S.G. Talentieri. Em 1906, ela publicou uma biografia sobre o filósofo em que descreve a relação de Voltaire com o filósofo francês Claude Adrien Helvétius. Como o parágrafo foi escrito em primeira pessoa, o mundo passou a acreditar a frase a Voltaire. 3. Os fins justificam os meios. Nicolau Maquiavel. Crédito. Wikimedia Commons. O axioma acima não é encontrado em nenhum capítulo da obra O Príncipe. O que Maquiavel realmente escreveu foi um bem menos malicioso. É preciso considerar o resultado final. 4. Primeiro eles te ignoram. Então riem de você e te atacam. Então você ganha. Mahatma Gandhi. Crédito. Wikimedia Commons. Essa máxima, que hoje repercute em vários sites, nunca foi dita por Gandhi. O verdadeiro autor nunca foi descoberto. No entanto, o sentido da frase é semelhante às palavras presentes em um discurso realizado em 1918 por Nicholas Klein, um advogado e defensor do Sindicato dos Trabalhadores do ZEUA. Primeiro eles te ignoram. Então eles te ridicularizam. E então eles te atacam e querem te queimar. E então eles constroem monumentos para você. 5. Às vezes um charuto é apenas um charuto. Sigmund Freud. Crédito. Wikimedia Commons. A frase foi supostamente dita após alguém sugerir, numa interpretação caricaturalmente freudiana, que seu charuto era um símbolo fálico. O sentido é que nem tudo devia ser lido por uma interpretação freudiana, ou, ao menos, não seu charuto. Entretanto, não existem provas de que em algum momento da história o fundador da psicanálise teria dito tal frase. 6. Esqueçam tudo o que escrevi. Fernando Henrique Cardoso. Crédito. Wikimedia Commons. Teria sido proferido por Fernando Henrique Cardoso durante um almoço particular com empresários. Sempre foi negada pelo então ex-ministro da Fazenda. Ela foi divulgada numa reportagem publicada pela Folha de São Paulo em 1993. Ao questionar o empresário Olacir de Moraes, que participou do almoço, o veículo foi informado que Fernando Henrique pronunciou a frase de fato. No entanto, ao ser procurado novamente, em 1996, Moraes afirmou que não se lembra da frase e muito menos do almoço. 7. A religião é o ópio do povo. Karl Marx. Crédito. Wikimedia Commons. É um resumo que trai completamente o sentido original. O que Marx diz na obra Uma Contribuição para a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, de 1843, publicada somente após a morte do filósofo, é: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, e a alma de condições desamadas. É o ópio do povo. 8. Uma única morte é uma tragédia. 1 milhão de mortes é uma estatística. Joseph Stalin. Crédito. Domínio público. Esse seria o resumo da filosofia Stalin. Mas muitos dos historiadores russos procuraram e nunca encontraram registros que comprovem sua autoria. A frase já foi creditada a vários escritores. Um deles seria o alemão Kurt Tucholsky, que numa obra de 1932 descreve um personagem fictício que fala sobre as tragédias causadas pela guerra. 9. Mulheres bem comportadas raramente fazem história. Marilyn Monroe. Crédito. GT Images. O ícone dos anos 50 foi responsável por muitos momentos notórios da história do cinema, mas não por esses dizeres. Ela já havia falecido quando a frase foi escrita pela americana Laurel Thatcher, num artigo publicado em 1976. 10. Houston, temos um problema. Jacques Ouimet. Crédito. As palavras acima foram pronunciadas quando os astronautas da Apollo 13 notaram que uma explosão havia danificado a nave.
Contudo, a frase verdadeira do astronauta Jacques Ouimet foi um bem mais calmo: Houston, nós tivemos um problema. O que? A citação, que repercute até hoje, é na verdade uma adaptação feita por Ron Howard do filme Apollo 13, de 1995. Além disso, as palavras não são de Jean Lovell, comandante da Apollo 13, e sim do astronauta Jacques Ouimet. Após um erro de transmissão, Lovell teve que repetir a frase e acabou roubando os créditos de Ouimet. 11. Os ingleses estão vindo. Os ingleses estão vindo. Paul Revere e crédito. Wikimedia Commons. Revere nunca avisou os cidadãos de Concorde, no Zewa, sobre o avanço das tropas britânicas. Na verdade, ele foi capturado antes que pudesse fazê-lo. O verdadeiro responsável pela frase foi Samuel Prescott, outro patriota que também foi capturado, mas conseguiu escapar. No entanto, a fama de Revere foi imortalizada pelo poema Paul Revere's Ride, 1860, de Henry Wadsworth Longfellow. 12. Se eles não têm pão, que comam brioches. Maria Antonieta. Crédito. Wikimedia Commons. A rainha guilhotinada nunca chegou nem perto de dizer algo assim. Quem a conhecia afirmou estar preocupada com a situação do povo. A citação foi retirada das Confissões de Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes inspiradores da Revolução Francesa, morto em 1778, 11 anos antes do começo do movimento. No livro, Rousseau menciona que uma princesa, da qual não diz o nome, teria dito essas palavras ao ver o povo faminto. 13. Temo que tudo o que fizemos foi despertar um gigante adormecido. Isoroku Yamamoto. Crédito. Wikimedia Commons. Há indícios de que Yamamoto realmente se arrependeu de planejar o ataque à base naval norte-americana de Pearl Harbor, em 1941, mas não qualquer indício de que tenha dito a frase acima. Os japoneses escolheram atacar os Estados Unidos porque parecia um alvo mais fácil que a União Soviética. A frase apareceu no filme Tora, de 1970, mas alguns acreditam que tais palavras já eram famosas antes mesmo de chegarem ao cinema. 14. Filo porque quilo. Já no quadro crédito, Wikimedia Commons. A citação é na verdade o título de uma resenha publicada na revista Veja sobre o livro 15 Contos, de Jânio Quadros, satirizando seu estilo rebuscado. Além disso, a estrutura da frase é incorreta. Como a conjunção atrai o pronome, a maneira correta deveria ser filo porque o quis. Goiás News Notícias. Deixar todos vocês bem informados. 15. Até tu, bruto. Júlio César. Crédito. Wikimedia Commons. A frase teria sido dita por Júlio César quando viu Marco Júnior Bruto, um amigo próximo, no meio dos responsáveis pelo seu assassinato. A sentença original seria Kaisu, teknon, algo como você também, menino, moleque. Em grego, não latim, o grego era considerado mais nobre e erudito. Ela aparece assim na obra Vida dos 12 Césares, escrita por Caio Suetônio, 165 anos após o assassinato do ditador. Suetônio não acredita que César tenha dito qualquer coisa, mas diz que algumas pessoas acreditavam a ele essas palavras finais. A versão em latim, et tu, brute, é uma criação de William Shakespeare, em Júlio César, de 1599. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.